Fala, minha gente! Estamos começando mais um Debaixo da Moita podcast. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e aqui é o podcast onde a verdade é revelada, as histórias aparecem e assim segue. A política é descascada igual tipo laranja, ou melhor, tipo cebola, né? Que a gente vai descascando, chega e sai água dos olhos. Olha, quem está aqui para bater um papo com a gente é uma das maiores lideranças políticas da região, Elton Luiz. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Moitinha. A gente também fica muito grato com a sua presença. E olha, o Elton Luiz foi prefeito por 4 mandatos, não é isso, Elton? Sim. Na cidade de Freixeirinha. E só uma curiosidade, por que só prefeito? Normalmente existe o pessoal começa lá na vereança e aí vai seguindo outras carreiras, depois tem uns que pula para deputado, depois volta para prefeito, né? Pois é, Moitinha, mas me permita, antes de responder a sua pergunta, cumprimentar todos os internautas, dar uma boa noite, agradecer pela audiência, né? E deixar aqui um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Bom, você perguntou por que eu fui logo... Pois é, foi com tudo, né? Chegou logo no maior cargo que tem dentro do município. Mas assim, não necessariamente existe uma ordem, né? Tanto que por exemplo, o Bolsonaro... Bolsonaro já tinha sido deputado. Mas assim, tem gente que se candidata, por exemplo, a deputado estadual ou federal, sem ter tido outro cargo anteriormente, né? Então não tem. Pois é. Elton, você esteve aqui, eu não lembro exatamente o mês, era até para eu ter pesquisado, mas você falou que iria, no final do ano, fazer um balanço da atual administração. Eu queria lhe perguntar se era possível. Tem como? Sim, eu de antemão já quero até também agradecer, né, a oportunidade, o espaço, para que a gente possa fazer essa espécie de balanço, né, essa análise. E antes de mais nada, Moitinho, eu gostaria de deixar aqui bem claro que a população, eu tenho certeza que sabe a situação do município em termos de administração. É claro que aqueles que não precisam de posto de saúde, não precisa do hospital, que não precisa das escolas do município, é claro que esses não sentem tanto, mas eu tenho certeza que a população mais carente sabe, entende o que eu estou dizendo, né, da situação que o município está passando, que é uma verdadeira precariedade com relação à administração. E eu quero deixar bem claro aqui, Moitinha, que eu não tenho nenhum prazer de apontar aqui as falhas da administração, muito pelo contrário. Eu queria estar aqui hoje dizendo que eu tinha me surpreendido, né? Porque a situação que o município está, para mim não é surpresa nenhuma, porque eu já conhecia o Gargamel, ele não era um desconhecido de ninguém, né? Muito menos para mim. Então eu sabia que ia dar no que está dando, né? Então, mas, como eu falei aqui, repito, eu gostaria de estar aqui falando diferente, de estar surpreendido com a boa administração que, infelizmente, não está. Né? Então, se você me permitir, eu começar aqui a falar aqui. Moitinha, eu poderia resumir a situação do município, a situação da administração, simplesmente dizendo que, vergonhosamente, o município, salvo os primeiros 3, 4 meses, né, de administração, porque ele pegou um município bem redondinho, né, com o município todo adimplente, com todas as certidões, então isso aí durou ainda uns 3 meses. Né? Mas de lá para cá, não tem um dia que o município esteja adimplente, tanto a nível estadual como a nível federal. Mas o pagamento dos servidores, pelo menos o da saúde, servidores concursados, pelo menos, inclusive está dentro do mês vigente. Não, mas eu não estou falando de pagamento de folha, não. Entendi. Eu estou falando de inadimplência do município. Entendi. Inadimplência do município. Isso prejudica o município demais, a inadimplência. Por quê? Porque o município simplesmente ele fica ele fica impossibilitado de receber recursos extras, tanto do Estado como da União. Por exemplo, o município hoje ele não pode conveniar nem com o Estado, nem com a União. Por quê? Porque está inadimplente. Né? A certidão de débitos, da CND de débitos, né, a federal, não se consegue tirar. Né? E no Estado, a situação do Estado
que essa certidão aqui já é de hoje. Né? É de literalmente hoje, sexta-feira? Exatamente. Eu adquiri o hábito, né? Até no tempo que eu era prefeito, todo dia olhar a certidão do município. Né? Então, eu vou olhar minhas coisas e tal, e eu tenho esse hábito de olhar. Então, todo dia eu vejo. Né? E podem ter certeza do que eu estou dizendo. Dos últimos meses para cá, né? Como eu falei aqui, tirando os 3 primeiros meses, de lá para cá o município não esteve adimplente um único dia no estado. Um único dia. Né? Eu digo porque eu checo todos os dias. Certo? No estado, tem 4 irregularidades, que é irregularidade por certidão negativa de débitos estaduais, irregularidade por certidão de regularidade com FGTS, irregularidade por certidão negativa de débitos trabalhistas e irregularidade de certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. E tem 2 inadimplências. Uma inadimplência na Secretaria na Superintendência de Obras Públicas, né, que é a SOP, prestação de contas irregular, e na Secretaria de Saúde, também prestação de contas irregular. Isso aqui, Moitinha, se dá também, essa questão aqui, eu acho muito precário também, eu acho muito fraco. Né? Claro que com raríssimas exceções, mas acho fraquíssimo a assessoria dele, o secretariado, a assessoria é muito fraca. Porque essa questão da inadimplência do município, se não tiver em cima, procurar documentação, para tirar o município da inadimplência, se não for atrás, não sai, não. Então, eu poderia resumir a história da análise da administração simplesmente dizendo que o município está engessado, está inadimplente. Né? Mas vamos fazer aqui alguns comentários. Por exemplo, a economia do município também está sofrendo muito. O comércio simplesmente acabou em Frecheirinha. O dinheiro da Frecheirinha está indo todo para fora. A sensação que se tem é isso. E qual é o motivo? O comércio, o comerciante, o empresário sabe do que eu estou falando. Eles estão sofrendo na pele, né, essa escassez de dinheiro no comércio frecheirense. Mas qual é o motivo, assim? Porque se você acredita que o dinheiro está indo para fora? Eu falei aqui em secretariado e assessoria, se você reparar, quase todo mundo é de fora. Você chega na prefeitura, você não conhece ninguém, porque é tudo de fora. Né? As empresas tudo de fora. O dinheiro de Frecheirinha, o dinheiro do município está indo todo para fora. Todo para fora. A verdade é essa. Né? O dinheiro sumiu. Né? Enquanto isso, ele já pagou algo em torno de 4,5 milhões de obras e serviços, né? Totalmente irregular. Totalmente irregular, por quê? Porque não licitou. Não licitou. Essas reformas que andou fazendo aí de escola, que Deus lá sabe como é que está sendo essas reformas. Por exemplo, ele propaga que está climatizando as salas, você vai lá na escola, não tem nada funcionando. Mas me diga uma coisa, mas isso pode? Porque, tipo assim, a justiça não pois é isso que não investiga? É aonde eu vou chegar. Né? Por isso a irregularidade, porque não licitou. Entendi. Não licitou. Ele aproveitou, ele pegou uma carona, aproveitou um ato, um registro de preço aí, de um contrato de manutenção predial. Manutenção predial. Isso, o TCE, ele bate muito nisso. Você pode ter certeza que na hora que o TCE colocar os pés aqui na prefeitura de Frecheirinha, vai complicar a situação. Porque esse contrato, né, de manutenção predial, o nome já está dizendo, é manutenção. O que é a manutenção? A manutenção é a troca de uma lâmpada, é a troca de uma fechadura, é um reboco que caiu, você tem que consertar. São essas pequenas coisas. Mas vão estar fazendo reforma, ampliações, construindo. Né? E isso tudo para fugir de licitação. Já foi pago até, que assim, a informação que eu tenho aqui até o dia 28 de outubro. Está lá no portal da transparência do TCE. Né? Algo em torno de 4,5 milhões. Né? E enquanto isso também, todo mundo sabe a precariedade que está a limpeza pública da nossa cidade. A coleta de lixo está muito deficiente. Né? E
as podas de árvores. Ele faz a poda, viu, Moitinho? Faz a poda e pronto, fica lá. As galhas no chão lá e tal, o vento é quem tira. Né? Esse ano não teve rosto nas estradas. Né? Agora, com relação à limpeza pública, de fato, é desestimulante para o gari. Né? Para você imaginar o gari trabalhar sem receber, né? Então, realmente, a limpeza pública tem tudo para realmente ser deficiente. Né? O Vale Gás do município, que eu considero um programa muito importante, né? Principalmente para aquelas pessoas que são as pessoas mais carentes, né? Simplesmente não existe mais esse programa, essa entrega do Vale Gás. Né? Tem o Vale Gás, mas é o Vale Gás do Estado. Né? Do Estado. A própria administração ela criou uma lei do 13º, no qual a lei diz que o servidor municipal receberia, né, receberá ou receberia o seu 13º salário no dia do seu aniversário. Nunca fez isso. Né? Nunca receberam. Exemplo é a minha esposa, a Leilane, que ela é servidora, o aniversário dela foi em agosto, ela não recebeu. Né? Quer dizer, eu recebi no mês posterior. No mês posterior. Ah, você recebeu, né? Recebi. Recebeu. No mês posterior. Mas como é que eu mesmo crio uma lei e eu mesmo não cumpro a lei? Né? Então, os servidores, eu tenho certeza que estão na bronca aí, porque realmente foi criada a lei e não está sendo sanado. Mas eu quero dizer também para os servidores municipais, né, municipal, que, de qualquer forma, é obrigação da administração pagar o 13º na integralidade, né, na totalidade, até o dia 20 de dezembro. É até o dia 20? Até o dia 20 de dezembro. Então, assim... Até então, pensava que era até o dia 30, né? Mas não é não, né? Até o dia 20 de dezembro. Né? E, falando de administração, com relação a pagamentos, né? Hoje, o município de Frecheirinha, de janeiro até 28 de outubro, que é a informação que eu tenho, como eu falei aqui, até dia 28 de outubro, né? O município empenhou e liquidou R$ 86.169.281 reais. O que é esse liquidou? Liquidou é quando você vai serviço ou produto, né? Você empenha aquela despesa, né? E você liquida depois. Depois que você liquida é porque foi executado ou foi comprado. Por exemplo, se for uma compra de mercadoria, então você empenhou para comprar, aí você liquida, você comprou e recebeu aquela mercadoria. Né? Se for serviço, uma obra, por exemplo, né? Executou a obra, então você empenhou, e se executou a obra, liquidou. Né? Depois da liquidação é o pagamento. Então, foi liquidado até 28 de outubro, 86 milhões, né? E foi pago, efetivamente pago, até 28 de outubro, né? 80.769.024 reais. Então, se eu liquidei 86.169 e paguei 80.769, eu tenho lá liquidado a pagar, né? Eu não, a prefeitura, né? Tem lá 5.400.000 de despesas liquidadas e que não foram pagas. Moitinha, é uma tremenda de uma grana, é muita grana. Para melhorar a didática, hoje, foi recebido e não foi pago. Só para ver se eu entendi. Foi recebido como assim? Foi recebido o serviço ou comprou ou recebeu a mercadoria ou executou algum serviço e não foi pago. Entendeu? Sei. Entendeu? Então, assim, hoje a prefeitura tem uma dívida de 5.400.000 com fornecedor, para ser mais específico, né? Com fornecedor. Aí aqui é tudo. Tudo que você pensar. Fornecedor, contratos de locação de veículos, por exemplo. Né? Então, tem uma dívida a empresa do hospital engloba aí, não necessariamente no débito, mas eu estou dizendo assim, mas também se enquadra no mesmo perfil, né? Ela está dentro da liquidação. Da liquidação, né? Da liquidação, né? Entendi. Então, deve ter pagamentos e deve ter algo a pagar também. Né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque é muito dinheiro, ele não acha mais a ponta. Ele não acha mais a ponta. É mesmo, administrativamente está um caos. Está um caos. Como é que a prefeitura está devendo 5.400.000? Né? Isso aqui aqui está salário de gari atrasado, está aqui dentro de 5 milhões.
né? Está terceirizada lá do hospital, que a história que tem que está com 3 meses que está lá sem receber. Está tudo aqui dentro desses 5 milhões. Né? Então, ele não acha mais a ponta. Porque isso aqui, a tendência é crescer essa dívida aqui. Então, quem está fornecendo, quem está trabalhando, pode abrir o olho com a administração, porque ele não acha mais a ponta. Né? A administração, eu venho dizendo que a sensação que tem é que ele não sabe nem o que está fazendo. Sabe? Não sabe nem o que está fazendo. Bom, com relação à saúde, lá nas UBS, né, eu lembro que no começo da administração foi feito aí um marketing muito grande em cima de veículos tudo alugado, né? Muitos veículos e tal. E hoje a situação é totalmente diferente, né? As unidades básicas não têm transporte para as equipes. Na verdade, está faltando carro para tudo. Carro para tudo está faltando. É mesmo? Não tem carro de jeito nenhum. E os veículos que foram alugados lá no começo já não estão mais? Terminou o contrato? Como é que funciona? Ainda estão rodando? Eu imagino, porque aqui dentro desses 5 milhões também tem débito de gasolina. Né? A história que tem é que o posto só está fornecendo gasolina para a ambulância, né? Que é uma coisa que. Né? Para a ambulância. Então, se eu não tenho gasolina, como é que o carro vai rodar? Né? Como é que o veículo vai. Né? Os atendimentos odontológicos nas unidades básicas também praticamente não existe. Né? É muito escassa a questão de medicamento nos postos de saúde. No final do ano passado, no finalzinho da nossa administração, nós entregamos equipamentos para equipar todas as unidades básicas de saúde, com computador, impressora, mobília, tudo para os postos. Não chegou nada nesses postos, ninguém sabe onde foi colocado esses equipamentos. Pois eu ia lhe perguntar onde está. Ninguém sabe. Né? Mas a verdade é que foi deixado o equipamento, não deu tempo, porque eu comprei já no final do mandato, né? Ficou tudo lá na Secretaria de Saúde, destinados para as UBS, mas infelizmente não chegou nas UBS. Na transição foi entregue? Sim, claro. Tombado, tudo direitinho, foi tudo entregue. Né? Os profissionais da saúde, eles sabem, eles têm conhecimento desses equipamentos que foram deixados lá na Secretaria de Saúde, mas não chegou lá no posto de saúde. Né? Outra coisa também que é muito grave é porque, como eu falei aqui, é como se não soubesse o que está fazendo. Né? Então, não tem assim uma rotina, uma programação de ação, tanto nos postos de saúde como no hospital. Os servidores é que vão levando do jeito que dá certo, porque a coisa, venho dizendo também, não está pior, mais por conta dos servidores. Né? Falando aqui no caso de saúde. Uhum. Né? Então, é grave a situação porque, por exemplo, os indicadores da saúde não estão sendo feitos. Né? E esses indicadores que têm que ser alimentados nos sistemas da saúde, por quê? Porque o recurso da saúde ele é feito em cima desses indicadores e é sempre de um ano para o outro. Então, esse ano eles estão recebendo recursos dos indicadores do ano passado. Aí, ano que vem, vão receber recursos dos indicadores... Com base no de hoje. E aí, como é que fica, Alto? A tendência é piorar mais ainda. Né? Tanto no posto de saúde como no hospital, falta não tem essa programação, essa rotina. É como eu estou lhe dizendo. Os profissionais estão trabalhando do jeito que dá certo. Sabe? Não tem. Né? No hospital está faltando o básico lá. Material de limpeza, gêneros alimentícios, lençóis. Né? O hospital, sinceramente, está numa situação muito, muito crítica. Né? O atendimento ruim, porque também pudera, né? o cara trabalhar sem receber. Né? Eu tenho certeza absoluta que quem precisou ou precisa do hospital entende perfeitamente do que eu estou falando. Né? Da precariedade que está o hospital. Né? E esses indicadores da atenção básica, do posto de saúde, né, também deve ser feito acompanhado direitinho também no hospital. Só que, a exemplo dos postos de saúde, no hospital também não estão fazendo essa alimentação desses indicadores. Né? E vai acontecer a mesma coisa com o recurso do hospital, que hoje está sendo recebido com base do ano passado, e ano que vem será com base desse ano, e não tem.
eles não estão ligando para essa questão dos indicadores da saúde. Né? Isso aí tem que ser cobrado por quem? Por alguém lá de dentro do palácio ou o secretário de saúde? O secretário de saúde, o prefeito principalmente, né? Ele tem que saber dessas coisas, ele tem que, né, e delegar a função para alguém tomar de conta disso. Então, tem o secretário determina, porque também tem a questão das coordenações da Secretaria de Saúde, né? Enfim, era para ter alguém responsável por esses indicadores e eu vejo que não tem. Sabe, assim, jogada ao léu. Né? Falando da inadimplência, eu lembrei aqui, que eu anotei aqui, você entender como é prejudicial a inadimplência do município. Né? No mês de novembro do ano passado, eu assinei um convênio lá na Secretaria de Saúde do Estado para a aquisição de 2 ambulâncias. Uma ambulância semi-UTI e uma de simples remoção. É um convênio de 503 mil reais, se eu não me engano. Aí 400 mil reais é de emenda parlamentar do deputado Sérgio Aguiar, 400 mil reais. E o restante, né, é de contrapartida, 100 e poucos mil reais é contrapartida, certo? Desde novembro que está lá. A informação que a gente tem é que para o município receber esse recurso para comprar essas ambulâncias, basta depositar a contrapartida e receber o dinheiro. São 100 mil reais. 100 mil reais. Agora, para você entender a questão da inadimplência, como é prejudicial. Se fosse para conveniar novamente, né, se fosse para fazer um convênio, ele não poderia assinar o convênio. Por quê? Porque o município está inadimplente. Mas nesse caso aí já existe o convênio. Né? E mesmo ele depositando a contrapartida, ele tem que tirar o município da inadimplência, ele tem que tirar as pendências com o Estado. Então, se ele depositar hoje o dia da contrapartida, ele não vai receber. Por quê? Porque ele tem que primeiro tirar a inadimplência do Estado. Então, enfim, resumindo a questão da inadimplência, o município, hoje ele está impedido de receber recursos extras, tanto do Estado como da União, né, e está impedido também de assinar novos convênios. Então, é altamente prejudicial a essa questão da inadimplência do município, certo? Produção, pede uma águazinha aí para nós, beleza? Em relação à educação, é outra precariedade também, né? Porque eu venho falando dessa questão das aulas online, que isso prejudica demais, né, o andamento da educação do município. Né? Porque você imagina como é que criança, até do infantil, participar de aula online, não tem rendimento. Né? É preocupante porque, a exemplo da educação, que os resultados são com base no ano anterior, né? Então, esse ano foram colhidos os frutos do ano passado. Né? E ano que vem será os frutos desse ano. Né? E, infelizmente, vai estar prejudicado o rendimento dos alunos. Por quê? Por conta dessas aulas online. Não houve um planejamento adequado para fazer isso. Né? Porque eu lembro que quando a gente ia reformar uma escola, a primeira coisa que a gente fazia, né, era saber aonde é que os alunos, para onde seria que esses alunos iriam ser remanejados. Né? Para quê? Para que não faltasse a aula. Né? No caso... Então, a gente chegava a alugar casas, né? Nós alugávamos o Cefran. No caso, salas. Por causa de reforma, você nunca fez aula online? Não. Na nossa época, o único período que teve aula online foi no período da pandemia, porque realmente... Aí foi o mundo inteiro, né? Realmente não tinha como ser diferente. Inclusive, ali foi muito complicado, porque os professores, eu não digo nem os alunos nem se fala, os professores não estavam preparados para dar aula online, né? Assim, com todo respeito, não estou aqui, todos os professores, tem muitos professores bons, inclusive no nosso município, mas muda totalmente a dinâmica, né? Pois é, então é complicado. Assim, é lamentável, eu vejo com uma tristeza também, porque eu considero algo muito sério a questão da educação do município, principalmente na base. Então, infelizmente, as crianças, né, os nossos estudantes da rede de ensino municipal estão sendo prejudicados por conta dessa questão dessas aulas online. Né?
Outra situação complicada também é com relação à baixa qualidade da merenda escolar que é ofertada nas escolas hoje, sabe? No nosso tempo existia o cardápio, então tinha o cardápio semanal, todo dia era um cardápio diferente, né? E esse cardápio, ele era o que era feito na merenda, por exemplo, do Carlos Machado aqui na sede, era a mesma coisa da escola lá no Jardim, por exemplo, né? Então, a gente tinha esse padrão. Hoje não, hoje sabe a história que tem, que a grande maioria da merenda é suco com biscoito. Então, a qualidade da merenda Deixa eu ver se eu entendi. Você está sabendo, sei lá, chegou aos seus ouvidos que uma escola faz um tipo e outra escola faz outra merenda? Exatamente, não tem um padrão. Não tem um padrão. Né? Que o correto é ter o padrão. Inclusive, existe nutricionista concursado no município exatamente para fazer esses cardápios. Porque a merenda escolar, inclusive os gêneros alimentícios, né, os produtos são comprados em cima do cardápio que é feito pela nutricionista. E isso não está acontecendo de maneira nenhuma. Né? Outra situação que gerou-se uma polêmica, e eu venho dizendo aqui, é com relação a essa questão do fardamento e do material escolar. Né? O prefeito ele esteve na rede social, né, e divulgou que comprou o fardamento para toda a rede de ensino municipal e material escolar. Né? De fato, ele mostrou a farda lá, né, mostrou a farda, e mostrou umas mochilas. Só, Moitinha, o que tem de errado aí no caso? Pois com relação ao fardamento, eu não encontrei em canto nenhum um processo licitatório com relação à compra de fardamento. Ixi. Certo? Não tem. Né? Procurei se. E não pode ser comprado, não? Lógico que não. Tudo que você for comprar uma caneta dessa aqui, você precisa licitar. Né? Então, só falta trazer copo, né, produção? Então, beleza. Então, não sei, né? Por coincidência, essa semana, desde segunda-feira, que a gente tenta saber o que foi que aconteceu, porque com relação ao fardamento não foi encontrado nada em termos de licitação, nem em termos de pagamento de fardamento, de maneira nenhuma. Né? E com relação ao material escolar, aí sim, o material escolar, no mês de setembro, foi licitado através de um pregão, né? Inclusive, arredondando aqui os valores, aqui, algo em torno de 1,5 milhão de material escolar, e 2 empresas foram ganhadoras, uma com 1,2 milhão e outra com 300 mil reais. Né? Essa que ganhou 1,2 milhão, da licitação que aconteceu em setembro, quando foi em outubro, a prefeitura comprou quase 1 milhão de reais de material escolar. Né? Foi feito um pagamento no dia 3 de outubro, outro pagamento no dia 10 de outubro e outro pagamento no dia 30 de outubro. Todo dentro do mês de outubro foi pago. Quase 1 milhão de reais. Quase 1 milhão de reais. Né? E... Isso foi do ano passado, né? Hã? Isso foi do ano passado, 2024, né? Que não, você pagou. Agora. Agora? Foi agora. Isso de agora? Entendi. Recapitulando, com relação ao fardamento eu não encontrei nada. Em relação ao pagamento do material escolar, foi que você encontrou isso daí, né? Sim, aí o fardamento, aliás, do material escolar, sim, tem a licitação e tem a compra feita no mês de outubro, certo? Entendi. E no vídeo do prefeito... Eu estava colocando água aqui, eu perdi só o ano, eu errei só o ano. E no vídeo do prefeito, ele de fato mostra mochila, que a mochila realmente faz parte do material escolar. Mas cadê o resto das coisas? Moitinha, 1 milhão de reais de caneta, lápis, caderno e mochila é coisa demais, meu irmão. É coisa demais. E aí a gente vem pedindo, através dos vereadores de oposição, as notas fiscais, tanto do fardamento como do material escolar, e simplesmente não é disponibilizado. Não é disponibilizado. Né? Infelizmente, vai ter que ser tomadas as providências com relação a isso. Os vereadores, eu tenho certeza absoluta que os nossos vereadores
vão fazer o papel, não só os nossos vereadores, não, porque o papel do vereador, não necessariamente só o vereador de oposição, serve para todos os vereadores. O papel principal do vereador é fiscalizar o executivo. Fiscalizar o executivo. Então, qualquer cidadão pode fazer isso, principalmente o vereador. O que é que custa o vereador chegar, até uma falta de respeito, o vereador chegar na Secretaria de Educação, ou na Prefeitura, sei lá, pedir, eu quero a nota fiscal dessa compra aqui, e eu quero conferir a mercadoria. Qual é o mal que tem nisso? No meu caso, tinha prazer, você quer, depois pronto, está aqui, bora mostrar, aí eu mostraria, está aqui a nota fiscal, bora conferir a mercadoria, né? Tá tudo ok? Tá. Você está satisfeito? Era para ser assim. No tempo que você era o gestor, algum dia os vereadores vieram para... Sim, sim. E aí, como foi que você... Era tudo da maior transparência possível. Né? E assim, é um direito... É o normal. É o direito do cidadão. Imagine um vereador, que, repito, é o principal... a principal atribuição do vereador é fiscalizar o executivo. E eu tenho certeza que essa questão desse fardamento, não sei bem o que é ainda, mas o fardamento e o material escolar, eu tenho certeza que tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então, todos os vereadores... Você pediu para ele apresentar alguma coisa no TBT, que é o quadro lá que você faz. Ele não apresentou até agora, não? Não. Falou que estava à disposição, que segunda-feira os vereadores fossem lá e tal. Porque assim, aqui agora eu vou para o campo especulativo, que eu vou falar aqui, eu não tenho como. É uma condição hipotética? Eu não tenho como provar, porque é como eu estou dizendo aqui, é uma especulação, né? É uma hipótese. Por exemplo, bom, com relação ao fardamento, já que não encontrei, né, licitação nenhuma, nem adesão a ata nenhuma de compra de fardamento. E o fardamento, pelo menos o que o prefeito falou, diz que está toda aí, para toda a rede de ensino municipal, né? Bom, e aí, como é que está lá, se não foi licitado? Como é que está lá? Essa empresa que forneceu esse fardamento, como é que ela sabe que vai ser a ganhadora do certame de licitação? Né? Então, isso pode ser uma irregularidade nesse sentido. Com relação ao material escolar, que tipo de irregularidade pode estar acontecendo? Ele é quase R$1 milhão. Ele pode ter pago e não ter recebido, por exemplo, a mercadoria, porque nós sabemos que o prefeito está sendo conhecido aqui como Gargamídia. Aí você acha que ele vai comprar R$1 milhão de caneta, de lápis, de papel, que é muita coisa, e mostrar só as mochilas? Mostrar só as mochilas? Cadê a mercadoria? Mas é uma coisa que para mim é muito elementar. Está aqui, vocês querem, está aqui a nota fiscal e está aqui a mercadoria que eu comprei. Sabe? Você falou na transparência, depois qualquer coisa a gente até volta para esse assunto de novo. Há pouco tempo a gente falou, eu lhe perguntei se você teve alguma vez o vereador foi lá e você apresentou nota fiscal, apresentou o que foi comprado, que foi licitado e tal. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Uhum. E você disse que acha necessário essa transparência. Claro. Você administrou com transparência. Só que eu ouvi falar que você está, como é que se chama? Inelegível. Uhum. Você está ou não está? Você podia esclarecer para mim, para os meus internautas? Com o maior prazer, mas eu posso por várias vezes eu perguntei quem era o seu vice, e você não dizia. Agora eu estou para perguntar quem é o prefeito. Não, tudo bem. Mas brincadeira essa parte, mas por favor. Respondo com o maior prazer, mas eu posso só concluir aqui o raciocínio aqui para fechar aqui Sim, então fica na sequência aí. Essa análise aqui. Então, com relação ao fardamento e o material escolar, é isso, eu estou esperando que realmente sejam tomadas providências por parte dos vereadores, né, que os vereadores procurem o Ministério Público para averiguar essa situação, né, porque realmente eu tenho absoluta certeza que algo errado está aí. Né? E ainda tem outra coisa para concluir esse assunto de fardamento e material escolar. Né? Digamos que segunda-feira, como o prefeito propôs aí,
ele apresente as notas fiscais do fardamento e as notas fiscais do material escolar, né? E apresente também as mercadorias. Por exemplo, bom, a nota fiscal do fardamento tem 4.000 fardas. 4.000 fardas. Isso hipoteticamente. Exatamente. Então, tem que constar na nota fiscal 4.000 fardas e está aqui as 4.000 fardas. Pronto. Da mesma cor o material escolar. Digamos que tem 4.000 mochilas na nota fiscal. Na nota fiscal está aqui as 4.000 mochilas. Tem 4.000 lápis, está aqui os 4.000 lápis. Entendeu? Conferir. Certo? E digamos que ele faça isso, consiga fazer isso e esteja tudo direitinho. Nota fiscal e mercadoria, tudo lá. Digamos que esteja tudo certinho, certo? Beleza. Mas por que não entregou essas coisas? Sabe? Porque o fardamento, se fosse entregue no mês de outubro, certamente, eu tenho certeza, que essa farda iria servir para o ano que vem. Né? O material escolar do mesmo jeito, o pessoal precisa para ontem. Então, se tiver tudo certinho, que eu acho difícil estar, questão de nota fiscal e mercadoria, né? Mesmo assim ainda é uma injustiça de comprar e não entregar para os alunos. E para concluir também, uma coisa que está me cheirando muito estranha também, Moitinho. Sim. Na nossa administração, no final da administração, nós tínhamos esse projeto da escola lá da Lapa. Né? Qual era o projeto? Da construção de uma escola lá para lá, porque entendi. Realmente o município ele tem carência de salas de aula. Né? É necessário realmente construir escola. Né? E eu ampliei várias escolas, construí uma escola lá na Roça Velha, outra lá no Jardim. Né? E realmente é necessário. Agora, chama a atenção essa escola da Lapa, por quê? Porque ano passado eu cheguei a publicar a licitação para a construção de 11 salas de aula, uma escola com 11 salas de aula, no valor de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Né? Nós abortamos essa licitação porque passou a eleição, nós não tivemos êxito, então a gente viu que não tinha lógica a gente continuar com essa licitação, então a gente resolveu abortar a licitação. Mas veja, uma escola com 11 salas por 4 milhões de reais era o que ia ser licitado. E essa escola que foi licitada, que está sendo executada lá no bairro da Lapa, e repito, é importante, é necessário, mas veja, é uma sala de 9 é uma escola de 9 salas de aula, né? Quer dizer, 2 salas a menos, Pois e o orçamento passou de 4 milhões para quase 7 milhões. Quase 7 milhões, quer dizer, está tendo um superfaturamento de quase 3 milhões de reais. Né? E isso também vai ser investigado. Como é que um orçamento de uma sala de aula do ano passado, aliás, de uma escola com 11 salas de aula, era 4 milhões e agora uma escola no mesmo lugar, com 9 salas, custando quase 7 milhões de reais. Então, alguma coisa está de errado aí. Né? Bom, mas aí voltando aí para a questão da inegibilidade. Pronto, né? Porque, Elton, você está ou não está inelegível? Bom, é o seguinte, Moitinho, tem um ditado na política que diz que você entra na política por conta dos amigos, né? E não sai da política por conta dos inimigos. Então, eu sinceramente, eu já sou muito satisfeito. Você ainda pretende sair candidato? Sim, com certeza. É isso que eu ia falar. Eu me antecipei, eu sou ansioso. Era isso que eu ia falar. Você falou da inadimplência, agora se eu tenho essa intenção de me candidatar. Tenho sim. Mas, como eu dizia, eu já sou satisfeito. Né? Eu já sou muito grato a Deus, né, e ao povo, né, por a confiança que me deram de ser prefeito por 4 mandatos. Então, isso para mim serei grato o resto da minha vida, eu sou muito grato. Eu estou ansioso para lhe ouvir e meu internauta também está. Então, se você estiver gostando aí, dá um like aí. Até porque, se estiver dando esse like aí, compartilhando, o YouTube entende que você está gostando e começa a mandar para outras pessoas, tá bom? Então, dá esse like aí, dá essa força. Eu estou ansioso. É isso aí. Então, como eu falei, né, você entra na política pelos amigos e não sai por conta dos inimigos. E apesar de ser muito grato a Deus, à população, pela confiança dos 4 mandatos,
mas é questão de honra minha. É questão de honra minha me candidatar, certo? A história da inelegibilidade, e eu imagino que eles ficam propagando aí, porque o sonho deles é que eu não possa me candidatar. É o sonho deles. Eu imagino que essa história de dizerem que eu sou inelegível é por conta, talvez, da conta de governo, por exemplo, que foi desaprovada na Câmara. Mas, Moitinha, essa lei ela foi mudada. O próprio ex-prefeito Carleone ele foi beneficiado por essa lei, né? Porque antes, quando você tinha realmente uma conta desaprovada na Câmara, aí pronto, aí seria inelegível. Até era a história até do ficha suja, né? E o que é o ficha suja na mente popular? O que é o ficha suja? O ficha suja é aquele cara que roubou, né? Que roubou da prefeitura. Comprou superfaturado, pagou e não chegou a mercadoria. Então, isso é o ficha suja. Agora, no meu caso, por quê? Porque, assim, na verdade, quem aprova e desaprova é a Câmara, né? O TCE, que é o órgão técnico, ele dá parecer. Então, ele dá parecer favorável ou desfavorável à aprovação. Não teve dano ao erário, no caso, a sua desaprovação? Não teve dano ao erário. Então, assim, o parecer realmente veio do TCE com o parecer desfavorável, né? Agora, por que veio desfavorável? Porque aplicou-se pouco mais de 1% na folha de pagamento. Eu extrapolei o limite constitucional em pouco mais de 1%. Né? Então, quer dizer, não caracteriza o dano ao erário. Né? Então, você acha que seria justo a pessoa deixar de ser candidata porque, né, passou pouco mais de 1%, extrapolou um pouco mais de 1% com folha de pagamento? E que tem um detalhe, isso aí é porque também, na época lá, o TCE não aceitou a questão da queda de receita, que foi no tempo da pandemia também. Né? Então, houve uma queda de receita e ele simplesmente não aceitou. Porque quando a sua despesa está aqui, aí você tem a receita aqui, a sua despesa aqui. Né? Então, o percentual aqui é uma coisa. Mas se a sua despesa continua e a receita diminui, esse percentual ele vai aumentar também. Ele é variável. Né? Só que, infelizmente, o TCE não aceitou. Bom, aí veio com o parecer desfavorável para a Câmara, e a Câmara, a questão política também, infelizmente. Se 2/3 da Câmara tivesse aprovado, né, sem problema nenhum. Mas a gente não tinha os 2/3 na Câmara, então foi desaprovado na Câmara. Mas isso aí, eu lhe garanto, não me torna inelegível. Moitinha, hoje eu sou totalmente elegível. Então, talvez até me candidate para ganhar deputado. Estou brincando. Rapaz, pois eu já ia lhe perguntar, se você saísse candidato a deputado hoje, você pode? Agora é assim, olha, eu estou lhe dizendo, lhe afirmando aqui, a população frecheliense me conhece há muito tempo. Eu nunca falei alguma coisa aqui que não correspondesse com a verdade, sabe? Como eu falei aqui que eu já sou muito grato a Deus e ao povo, estou muito satisfeito pelos 4 mandatos, eu podia muito bem, né, estar com outra história aqui. Não, eu não sou candidato, porque eu já sou e tal, mas não, eu estou afirmando aqui que a questão de honra minha é me candidatar. Né? Eu já estou colocando meu nome aqui como pré-candidato. Né? Agora, não necessariamente a prefeito, porque em 28 nós temos 3 cargos na disputa: prefeito, vice-prefeito e vereador. E por que eu digo isso? Primeiro, no meu caso é uma questão de honra me candidatar, certo? E segundo, todo mundo sabe que existe uma querência, sabe? Existe um carisma muito grande no nome da minha esposa, da Leilane. Né? As pessoas pedem ela. Entendeu? Então, eu não conversei ainda sobre isso com ela, uma conversa mais séria, né, com relação a isso, porque é uma decisão complicada. Né? A pessoa que vai se candidatar a prefeita, a primeira pessoa que deve querer é a própria pessoa. Sim. E depois analisar o povo. Então, é por isso que eu digo, não necessariamente a prefeita. É uma questão de honra minha me candidatar, mas não necessariamente a prefeita. Por quê? Porque eu devo ouvir primeiro o povo. Eu vou ouvir o povo. A minha mulher deverá também se candidatar. Tanto eu como a Leilane, né? Penso eu que seremos candidatos.
Eu digo que sou, e eu estou falando aqui por ela, mas é porque realmente eu não tive uma conversa mais aprofundada com ela com relação a isso. Mas eu penso que eu sou candidato, sou pré-candidato, por uma questão de honra minha, e ela pela querência do povo. E quem é que vai ser o candidato a prefeito dos dois? Você pode perguntar. Né? Lá na frente, no momento oportuno, aí nós vamos ver. Pesquisa. Não, o povo quer a Leilane como candidata a prefeito. A prefeita. Isso não lhe incomoda, não? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu fico lisonjeado. Né? Lisonjeado. Então, sim, e aí você? Aí eu sou candidato a vice-prefeito. E pode? Ou a vereador? Pode. São 3 cargos: prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, fiz a pesquisa, a população, o nome da Leilane está melhor. Então, ela é candidata a prefeita, eu posso ser o candidato a vice, e posso ser o candidato a vereador. E do mesmo jeito, se acontecer ao contrário, faz uma pesquisa, não, o povo quer a 5ª vez do Elton. O povo quer o Elton pela 5ª vez. Né? Se isso acontecer, né, que aí que vai aumentar minha gratidão ao povo, a Leilane também é candidata. Ela é candidata a vice ou a vereadora. Aí por que não tem uma questão já mais fechada? Não tem por quê. Porque, primeiro, para prefeito é isso que eu penso. Eu tenho que ouvir o povo. O povo é que vai me dizer se me quer para o 5º mandato ou quer colocar a Leilane como prefeita. Né? Então eu vou fazer o que o povo quiser. Aí por que não fecha logo que tu é o vice ou então ela é a vice? Ou então que é vereador? Não, porque são 2 cargos que saíram lá na frente aqui, que nós vamos conversar com o grupo, né, saber como é e tal. Você está entendendo? Mas o fato é esse que eu estou querendo dizer aqui, é que é uma questão minha me candidatar. Né? Ou a prefeito, ou a vice-prefeito, ou a vereador, mas eu sou candidato. E a Leilane também vai ser. E quem vai dizer quem é a cabeça de chapa, quem vai dizer é o povo de Frecheirinha. É o povo de Frecheirinha. E ainda tem uma terceira questão. Né? Estou falando aqui por mim mesmo, estou falando pela Leilane, mas tem outra questão também. A gente não pode se esquecer do nosso grupo. Pois é. Eu ia até lhe perguntar, depois você fala aí no grupo total, a pessoa que você apresentou para a candidatura a prefeito da eleição passada, o Mike Pinto. Sim. Você continua com o mesmo apoio, não como prefeito, mas no grupo político? Não, mas era isso que eu ia falar. Pronto. Era isso que eu ia falar, porque é assim, eu estou dizendo que sou candidato por questão de honra. Uhum. Se é prefeito ou não, quem vai me dizer é o povo lá na frente. Né? Mas ele, dependendo do nome como esteja. Deixa eu terminar aqui o raciocínio, né? Mas só que é assim, por exemplo, aí eu falei aqui, não, mas se o povo lá na frente quiser o nome da Leilane, então a cabeça de chapa é a Leilane, eu vou ser candidato a vice ou a vereador, certo? Mas pode acontecer também do povo querer, por exemplo, o Mike. O candidato é o Mike, não é do grupo. Você está entendendo? Entendi. Assim como, além do Mike, tem os vereadores também. Que também né, pode se colocar hoje como, o seu como grupo candidato. É quem? Os vereadores do seu grupo? Os vereadores é a Marrinha, a Dorinha, a Aninha, que são cunhadas, né? É a Marrinha, a Aninha, a Mané Correia e o Edvando. Teve essa saída dela da secretaria. Então, só concluindo aqui o raciocínio aqui com relação, né, para ficar bem claro. Né? Eu digo que sou candidato, mas assim, é o povo querendo. Mas tem o nome do Mike, tem os vereadores, ainda tem outros nomes que eu não quero citar aqui para não correr, não cometer aqui a gafe de esquecer algum nome, mas tem outros nomes também no nosso grupo, que não tem cargo nenhum hoje, né, que tem plena condição de ser candidato também. Você está entendendo? Para não dizer aqui que não, disse que ele é que é o candidato porque ele quer o 5º mandato. Não, não é bem assim. Eu sou candidato por uma questão de honra. Se o povo me quiser, mais uma vez, para o 5º mandato, estou à disposição, sou candidato. Mas quem vai colocar é o povo, quem vai decidir é o povo, quem vai. Tá. Não, o povo quer a Leilane, pronto. Então, eu sou candidato a vice ou a vereador. E se porventura for... quer outra pessoa, ou o Michael, ou qualquer um dos vereadores... E se porventura for o Edvando? O quê? Que for que o pessoal se direcionar, cair na graça do povo. Pronto, a gente conversa, ele é o nosso candidato.
Né? É porque a gente tem que... Porque ele trabalha, e assim, e ele, agora não estou aqui levantando bandeira de nenhum, mas não deixa de ter rolado muitas propostas, eu presumo que tenha rolado muitas propostas, e ele esteve ali firme no mesmo direcionamento. Eu vejo, não sei se você tem acompanhado, eu até brinco, uma vez eu passei lá no hospital de Camusim, né, eu estava indo para a praia, passei lá, bati uma foto, Edvan não está por aqui hoje, muita frequência a gente... Pois é, então é assim, o povo é que eu decidi sair. Né? Eu digo que sou candidato, que é uma questão de honra minha, meu povo. E assim, só um detalhe, viu, meu internauta, eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, até porque não é período de propaganda, eu estou só relatando aqui algumas coisas que a gente vê, né? Entre outros nomes que também, eu só falei no dele, mas falei no Mike, tem a Marrinha, né? E tem outras pessoas do grupo que você falou que nem está ocupando cargo, né? Que pode, se cair na graça do povo, você disponibiliza. Perfeitamente. Só não tira do Elton Luiz sair candidato, foi o que eu entendi. Perfeitamente. E para concluir, para ficar ainda mais claro na mente das pessoas, para não ter dúvida com relação a isso, a questão da inadimplência ou da inegibilidade, né? Se por acaso daqui até lá acontecer, porque eu tenho certeza que não vai acontecer não, porque eu tenho a minha consciência tranquila, certo? Eu tenho certeza que não vai acontecer porque eu tenho a minha consciência tranquila. Mas se por acaso daqui até lá acontecer um fato que realmente me impeça de me candidatar, meu amigo, eu sou muito homem para chegar aqui e dizer, rapaz, eu não posso porque estou impedido por isso. Mas a minha candidata é a Leilane. Pronto, ou outra pessoa. Você está entendendo? Eu já fui prefeito 4 vezes, eu já apoiei 2 pessoas. No caso, se porventura... Já apoiei 2 pessoas, o Raimundo Alemão e o Mike. Você está entendendo? Então, assim, se por acaso isso acontecer comigo, que não vai acontecer, porque eu tenho a minha consciência tranquila, eu sou elegível e estarei, se Deus quiser, elegível em 28, certo? Então, se por acaso isso não acontecer, se eu perder a minha elegibilidade daqui até 28, eu sou muito homem para chamar meu povo, a população freixeriense. Qual o problema? Eu não vou enganar o povo de maneira nenhuma, né? Mas hoje eu sou elegível e de antemão estou lhe dizendo, sou pré-candidato para o 5º mandato. Se o povo quiser, estou à disposição. Né? E tem a Leilane também e tem qualquer outro nome do grupo, mas sou candidato a prefeito, ou a vice, ou a vereador. Um dos 3 cargos. Pronto. Eu queria lhe fazer uma pergunta aqui sobre... É uma pergunta enviada por um internauta, certo? Ele é professor, a pessoa é professora, né? E ele falou sobre a progressão. Não sei, Elton, se eu vou saber me explicar, que não é muito minha área. No meu tempo que eu estudei, era 2 coisas que eu acho que não existe mais, que era a primeira, começava lá da primeira, segunda, terceira, quarta série, e mais ou menos assim... E que, pelo menos onde eu estudei, era português, matemática, estudos sociais e ciência. Você pegou essa época aí também, não? Sim, claro. Hoje tem o PEB, não sei o quê. Então, é assim, ele fala que no PEB 1, na verdade, no PEB 3, coincidentemente, em 2013, a associação, a Profce, a Associação dos Professores de Freixeirinha, a Profce, né? Que é representante de classe, parece que ganhou ou entrou na justiça, foi mais ou menos assim, porque eu não consegui me inteirar totalmente, mas você, como estava acompanhando a política, que você... Na época, 2013, você não era prefeito, né? Na época? Não. Pois é. Mas, não sei se eu vou saber explicar, mas é assim, o pessoal entraram, o pessoal Então, o que aconteceu? O representante de classe levou os nomes das pessoas que eram associadas, né? E esses foram para a progressão. E tem outros que não progrediram. Hoje, até não sei por qual motivo, seguiram, estão no nível 3, só que tem outros que estão no nível 6. E se o direito é de todos, são contemporâneos de concurso e tudo, se o direito é de todos, por que está acontecendo isso aí? Você, como passou por esse período aí, você sabe explicar, Elton? Pronto, assim, detalhadamente, Moitinho, é um pouquinho complicado, porque já faz algum tempo, né, eu já estou com 52 anos. Tá um menino. A memória às vezes falha um pouquinho, sabe? Então, assim, eu não lembro detalhadamente, mas do que eu lembro é o seguinte, a progressão é um mecanismo que é automático, é previsto lá no plano de carreira dos professores. Isso então, é nacional ou municipal? Não, municipal. Municipal, né? Então é automático, a progressão é por tempo de serviço, né? Até tanto tempo, aí você vai progredindo.
Né? Entendi. E isso é para ser automático. A questão é que, né, uma das administrações anteriores aí, né, não honrou com a lei, né, com a lei da progressão. Então, quem era para ter progredido naquele período dessa administração, né, não progrediu. Aí o que aconteceu? Tiveram que entrar na justiça. Né? Então, não é que a associação, não é que quem progrediu foi só aqueles que estavam na associação, não é bem assim. Eu entendo que, como a associação foi que entrou na justiça, ela entrou com o nome das pessoas que eram associados. Então, que era o nome que Então, ela tinha. então assim, quem progrediu por conta disso aí, eu estou dizendo aqui o que eu penso, não é o que eu acho. Né? Quem progrediu aí são aqueles que entraram na ação. Né? Não porque foi assim uma escolha exclusiva da associação, não. Né? Mas é porque a associação entrou na justiça e, obviamente, entrou com os associados. Né? Entrou com os associados e aí esses tiveram o direito. Agora, só que assim, todos os professores que se sentiram prejudicados, não tem outro caminho, não. Aquele que tem como provar, mostrar legalmente que era para ter progredido e não progrediu, entra na justiça. Entra na justiça e a pessoa, tendo um direito garantido pela justiça, recebe retroativo. Ah, é? Recebe retroativo, claro. Porque como eu falei aqui, né, a progressão é uma coisa automática. O professor ele deve progredir automaticamente de acordo com a lei. E aquele determinado professor, se ele era para ter progredido naquele ano, digamos, está com 4 anos que era para ele ter progredido e não progrediu, né? Essa diferença salarial, ele ganhando na justiça, essa diferença, ao longo do tempo, ele recebe. Ele recebe. Então, assim, quem estiver nessa situação, felizmente, não tem outro caminho. É entrar na justiça. Entrar na justiça. Interessante. A gente tem visto, assim, um longo período que você passou na política e a gente nunca tem tempo de conversar sobre tudo, né? Porque foram muitas coisas que aconteceram. Mas eu vou falar aqui de uma curiosidade que eu tenho. A gente já comentou que você é de família tradicional na política, né? O fato de você ser tradicional na política, isso fortaleceu o pessoal se direcionar a você no tempo que você saiu candidato a primeira? Curiosidade, sou curioso. Ou foi pior, porque o pessoal atrelaram a sua imagem a algumas pessoas que estiveram na política? Eu não vejo bem. Isso ajudou ou atrapalhou? Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Já explicar por quê. Porque, assim, essa tradição política, não vejo bem assim, por quê? Porque, assim, o papai, de fato, realmente ele foi vereador por 2 mandatos, se eu não me engano. Certo? O papai. Só que quando eu me candidatei, já estava com um bom tempo, já estava com mais de 10 anos, já estava bem com os 3 mandatos, que o papai não ocupava mais cargo público. Cargo eletivo, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu tive uma tradição do meu pai, porque muito embora ele tenha sido vereador por 2 mandatos, mas quando eu me candidatei, ele estava totalmente afastado da política. Né? E se a gente for partir para a tradição familiar, o que mais se aproxima de mim é, por exemplo, a minha tia Jancila, que é irmã do meu pai, né? Que foi prefeita, né? E era casada com o Vandic, que foi prefeito por 2 mandatos também. Então, tem essa questão. Se olhar por esse ângulo, tem essa questão aí. Agora, quando eu digo que nem ajudou nem atrapalhou, por quê que nem ajudou e nem atrapalhou? Porque quando eu me candidatei a primeira vez, infelizmente, esses membros, digamos assim, esses membros da minha família, eles não estavam comigo. Né? Então, eu não posso dizer que teve influência deles, não, porque eles não estavam nem comigo, mas também não vou dizer que atrapalharam. Né? Não vou dizer que atrapalharam, por quê? Porque eu ganhei a eleição. Então, nem posso dizer que houve influência positiva e nem negativa. Nem ajudou, nem atrapalhou. Né? Nem ajudou, nem atrapalhou. Porque, então, graças a Deus, quando eu já falei, inclusive, isso aqui em outras oportunidades, quando eu fui prefeito a primeira vez, é porque o povo queria mesmo. Então, podia ser quem fosse, não tinha jeito. Né? Então, assim, eu penso que não houve essa questão de tradição familiar, não. Na verdade, eu cheguei a primeira vez na prefeitura com as minhas próprias pernas. Graças a Deus. E com a ajuda do povo, né? Eu lembro que uma certa vez eu vi um cidadão, eu digo até a localidade, lá no Campestre, perguntar para uma pessoa que estava comigo, fulano,
Hoje, se a eleição fosse hoje, tu votava em quem? Aí a pessoa disse, eu votaria no Elton. E nessa época você ainda não tinha anunciado que a pré-candidatura não disse que ia sair candidato não. Aí a pessoa disse, pois só tá faltando eu perguntar para a mulher do prefeito da época, porque para todo mundo que eu perguntei, disse que votaria no Elton. Eu nunca me esqueci, o cidadão até já faleceu, mas eu escuto direto, assim, para mim eu tô escutando ele falando. Ele com a voz bem forte perguntando se a pessoa votava, a pessoa disse que votava, ele disse, pois só tá faltando eu perguntar para a mulher do prefeito, ver se ela vota também. Falar em prefeito, na época que você entrou, você não trouxe muita experiência, como você mesmo falou. Como foi? Foi muito desafiador, Elton? Na época, a primeira? Assim, na verdade... A gente até conversou em off um pouquinho sobre isso. Pois é, na verdade, assim, é claro, era uma coisa que eu não tinha, não era minha praia, digamos assim, não era minha praia. O povo me tirou de dentro de uma loja de material de construção e me colocou na prefeitura. Agora, só que acima da experiência e do conhecimento, eu tinha uma coisa que, graças a Deus, ainda continua em mim, uma boa vontade, uma vontade muito grande de fazer alguma coisa pelo município. Então, essa minha vontade foi que fez com que a administração deslanchasse. E, assim, voltando para hoje, nesse sentido, aí é infinitamente diferente de hoje. O Elton Luiz de 2005, do dia 1º de janeiro de 2005, está entrando pela primeira vez na prefeitura, cheio de sonhos, de muita boa vontade, mas hoje o Elton Luiz, 2020, de novembro de 2025, de hoje, é completamente diferente. Por quê? Mas ainda tem sonhos. Claro. Por quê? Porque você, não que eu saiba de tudo, mas adquirir experiência ao longo do tempo. Então, isso, claro que isso aí ajuda demais. A experiência que eu acumulei ao longo do tempo, dentro da prefeitura, isso faz com que hoje eu tenha uma visão completamente diferente da visão de quando eu entrei pela primeira vez. Das 4 vezes que você foi prefeito, o que você considera assim, que você fez, que gerou maior impacto assim, positivo? Sem sombra de dúvida, graças a Deus tem muita coisa para mostrar, mas eu acho que sem sombra de dúvida a adutora. Foi, né? A adutora, porque assim, essa adutora, até pelo volume investido, na época foi uma obra de 4,5 milhões. E hoje, a preço de hoje, talvez beira aí os 15 milhões de reais. Então, é uma grandiosidade para um município pequeno, porque, infelizmente, já falei isso também aqui no podcast, infelizmente, os recursos para o município vão de acordo com os votos que o município tem. Pois tá aí. Você já tinha falado, eu tinha esquecido. Fez bem reforçar aqui. É proporcional. Então, eu consegui essa obra feita pelo município, executada pelo município. Fiz essa obra lá em 2006, e da mesma envergadura, eu tenho que confidenciar aqui que eu não fiz desse mesmo porte, com o volume de recursos, e acho, eu posso ir atrás, como o atual prefeito também pode ir atrás, mas acho que mesmo eu sendo prefeito mais uma vez, no 5º mandato, uma obra assim, do porte dessa adutora, posso conseguir, pode correr atrás, mas é difícil. É difícil por conta do volume. Infelizmente, o que acontece é isso. A verdade é essa, que o recurso que vão para os municípios, ele é proporcional. E de certa forma, é até justo, porque, por exemplo, um município de 20 mil habitantes e outro de 100 mil habitantes. O de 20 mil vai receber o mesmo tanto de 100, Então, tem essa questão. Verdade. Agora, quando eu estou falando de obra executada pelo próprio município, desse valor. Porque, por exemplo, uma obra executada pelo Estado, não. O Estado pela União aí é diferente. É outro nível, é outra forma, Como, por exemplo, desculpa te interromper, por exemplo, que eu volto aqui para a administração, no ano passado, eu consegui, através do deputado Robério Monteiro, eu consegui a pavimentação de intertravado, que é o bloquete, ligando o Pau Branco à Caiçara. E essa obra,
é uma obra que será executada pelo DENOX. Então, o recurso, o valor dessa obra não passará pelo município, não. O DENOX vem e vai executar. E segundo ouvi falar aí nas redes sociais, que vão recomeçar. Porque, na verdade, no ano passado, nós começamos. Né? Só que a empresa que ganhou essa licitação, ela ganhou em vários lugares. E disse, rapaz, por que você não terminou? Eu pelejei. Né? Fiz a terraplanagem todinha direitinha da estrada. Chegou, se você for lá hoje, tem lá bloquete lá. Veio o bloquete para começar. Só que a empresa estava com tanto serviço na época que ela estava sufocada. Aí não deu tempo. Não deu tempo. Mas o fato é que essa obra vai sair, né? E vai ser executada pelo DENOX. E eu lembro até, é claro que isso não é uma conquista minha, ou do deputado Robério, ou de quem quer que seja, não. Mas assim, a gente tem que reconhecer algumas coisas, como por exemplo, eu lembro que nós fizemos um comício lá nos Pau Branco. Né? Comício, nessa época, era para deputado. Né? E o Roberto estava lá. Mais ou menos isso foi em 2018. Acho que foi em 2018. Não, 6 anos, então. Mais eu não me lembro. Eu só sei que lá no comício era uma espécie de reunião e a gente facultava a palavra para quem quisesse falar. E uma das pessoas que falaram foi um morador lá da Caiçara, que é o nosso amigo Antônio Soares, e ele falou lá e aí ele pediu uma pavimentação. Ele não especificou de que tipo era a pavimentação, mas ele pediu lá de público, lá o deputado aproveitou a oportunidade e solicitou essa pavimentação. E o deputado, né, pegou e prometeu, realmente, se comprometeu. Né, se comprometeu e honrou com o compromisso, porque vai ser executada essa obra de pavimentação de intertravado ligando Pau Branco a Caiçara. Mas é bom lembrar que isso é através do deputado Roberto Monteiro. Elton, eu tenho uma curiosidade, foge até um pouquinho do contexto aqui, e eu tenho certeza que é a curiosidade também dos meus internautas. Caso você concorde comigo, bote lá embaixo, lá, faça o seu comentário. Elton, você não está mais prefeito. Sim. E todo mês todo dia, na verdade, a pessoa gasta. Sobretudo você, que é arrimo de família, né? Elton, o que você está fazendo da vida? Você está fazendo o quê? Eu estou vivendo de bico, Moitinho. É? Rapaz, não, essa pergunta... Brincadeira à parte. Brincadeira à parte, mas assim, Moitinho, uma curiosidade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Né? Em 86, setembro de 86, nós abrimos a loja de material de construção, Depósito Iracema. Aí eu tinha 13 anos de idade. E a curiosidade é essa, ano que vem o depósito, que hoje não me pertence, hoje é do meu irmão, da minha cunhada, né? Mas o Depósito Iracema, ano que vem, vai fazer 40 anos de existência no mercado de material de construção de Frecheirinha. Então, historicamente, o meu ramo é construção civil. Né? Então, eu sou formado, a minha profissão, a minha formação profissional, né? Uhum. Tecnologia da construção civil pela Universidade Estadual do Vale Acaraú, que é a UVA, né? E sou graduado em tecnologia e estou concluindo o curso de engenharia civil pela instituição Uninassal. Eu acredito que até o meio do ano eu conclua, né, a engenharia, né? E meu ramo é esse, obras. Hoje eu estou com uma obra Caso lá. você tem uma empreiteira. A minha empresa. A empresa que presta serviço. Empresa, apesar de eu ter começado a comercializar em 86, né? Aí eu fiquei um tempo na informalidade, né? E a formalidade da minha empresa ela veio a partir de 94. Né? Quer dizer, mas de qualquer forma, de 94 para cá já tem mais de 30 anos. Mais né? de 31, né? Então, o meu CNPJ tem mais de 30 anos de existência. Né? E eu tô Dá para comprar fiado já, né? Eu estou com essa obra lá no Acaraú, né? Uma obra grande, graças a Deus está fluindo muito bem. E estou com uma expectativa de
iniciar uma nova obra agora lá em Camusim, ainda esse mês de dezembro. Então, construção. Né? Aqui, né, mas graças a Deus estou com essa obra lá no Acaraú e estou com essa perspectiva de começar no mês que vem uma obra lá no Camusim. Uma vez eu estava, vou citar nomes aqui, eu tomo a liberdade para citar. Eu até estava eu, o Paulo Rildo e o Diego conversando. Aí você passou até, de que vocês estão falando? Deu uma buzinada, né? Só que você estava com a cor de uma camisa meio flagrante. Eu disse, rapaz, será que ele arrumou uma obra aqui nas áreas? Pois é, né? Eu não considero longe, né? São 160 quilômetros. É perto. Né? Não é, a obra lá não é especificamente dentro da sede do Acaraú, mas fica a 20 quilômetros da sede, que é num distrito chamado Anaraú. Né? São duas obras lá, uma praça e uma urbanização de um campo de futebol. Tem uma pessoa de lá que eu vou até mandar um abraço. Só para concluir. Então, assim, eu sei que é uma curiosidade sua e eu tenho certeza que de muita gente, inclusive, enfim, eu ia falar uma coisa que não falar mais não, mas é uma curiosidade. Mas, assim, historicamente, o meu ramo de atividade é esse, né? É construção civil, ou comercializando ou executando obra. Então não é a enfermeira. Né? Então não é a enfermeira que está... Bancando, não. Viu? Em Anaraú tem uma pessoa que passou um tempo aqui em Frecheirinha, né? Fez história na Igreja Católica, que é o padre Nicodemos. Você sabia que ele mora lá? Aonde? Em Anaraú. Anaraú? Sério? É sim. Ah, então eu vou procurá-lo. Sabia não. Pois ele mora lá. Inclusive, uma vez por outra eu falo com ele, vou até mandar um abraço aí para o padre Nicodemos. Deve estar bem velhinho ele, né? Porque... Sim. Será que ele não masca fumo? Aí vamos perguntar, né? E, Elton, eu tenho muito o que falar com você, mas vai ficar para a próxima. Então a gente vai agradecendo aqui de coração a sua vinda. Se você quiser deixar uma mensagem aí aos nossos frecheirenses, nossos amigos, né? Seus eleitores e moradores da cidade em geral, porque mesmo que às vezes não seja seu eleitor, mas simpatiza, é amigo, né? Então sinta-se à vontade. Não, claro. Primeiramente eu quero agradecer a você, ao Lohan, pelo espaço aqui concedido a mim para fazer aqui as explanações com relação à administração. Quero repetir aqui que eu não tenho prazer nenhum em falar dessa desadministração, que eu acho que o que está acontecendo é isso. Né? A minha preocupação é que eu tenho absoluta certeza que vai ser um desmantelo. O município, quando terminar essa gestão, está desmantelando o que estava no rumo, né, para melhorar cada vez mais. Então, eu quero agradecer a você, ao Lohan, agradecer aí a paciência dos internautas que estão nos acompanhando, dizer que o Gargamel, Moitinha, eu digo isso sem medo de estar errando, ele enganou o eleitorado, uma parcela do eleitorado de Frecheirinha, né? E agora ele está querendo fazer todo mundo de besta, mas não vai conseguir, não. Não vai conseguir de maneira nenhuma, não. Então, dizer a vocês que eu estou aqui à disposição da população de Frecheirinha, estou todo o tempo no meio das pessoas, continuo morando aqui em Frecheirinha, especificamente aqui no bairro Vazante. É claro que eu tenho que me ausentar, porque eu preciso trabalhar, né, e o trabalho que eu estou arranjando é fora do município, mas é só um bate-volta, vai lá e volta, e eu estou aqui constantemente. Né? E finalizar minhas palavras, repetindo, agradecendo a audiência de todos vocês, desejar um ótimo final de semana aí, que está se aproximando, e me colocar sempre à disposição, Motinha. Quando você desejar, estarei sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu, meu internauta. Tchau, tchau. Bom final de semana e até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.